deste tamanho, uma torta napolitana que ela me levou. E aí, deste tamanho, mais uma nega maluca. E eu não tinha ido trabalhar. E aí as gurias, porque deixaram um presente pra ti. Eu sei que a mulher deixou a torta lá. E aí ela soube que eu não tinha ido, ela buscou a torta e levou lá em casa. A torta e o bolo. Nisso, eu tinha ganhado de tarde mais outra nega maluca que tinha deixado na minha casa. E a minha tia disse, tu morrer, vai ser intoxicada, vai ser envenenada. Porque assim, me levam qualquer coisa de procedência duvidosa, eu como. Vocês souberam o ovo de Páscoa que eu recebi no colégio, né? Sim, que eu fui na Cacau Show pra saber de quem era, antes de comer. Simplesmente, eu tava no colégio, acho que tipo uma quarta-feira após Páscoa, chega o entregador. Letícia, de manhã eu sou a única. Aí foram na sala que eu tava, uma entrega pra ti da Cacau Show. Eu falei, Cacau Show? E eu falei, vocês gastaram, né? Tudo bem. E na época eu tava com uma pessoa. Só que essa pessoa tinha me dado presente na Páscoa. E eu pensei, mas nem briguemos, né, Che? Não sei o que deu. Aí tá. Tinha um bilhete, um troço desse tamanho. Pedia desculpa por tudo, não sei o quê. Mas parecia ser uma mulher. Eu pensei, que isso, produção? Liguei pra Cacau Show pra saber de quem era, não me respondiam. Fui na Cacau Show. Porque eu disse, eu não vou comer, né? Fui na Cacau Show, não, saiu direto aqui. A pessoa mandou mensagem pelo WhatsApp, mandou uma tele, a tele foi te levar. Só que era alguém que sabia os meus horários. Porque quem me conhece aleatoriamente nunca sabe se eu tô de manhã, de tarde, de noite, onde eu tô. E sabia que eu tava na Gaudêncio. Ficou aquele ovo e eu lendo aquele recado, mostrava pras pessoas, mas é uma mulher, isso aí é uma mulher. E eu fucei na minha mente, e nada. Boa noite, fui na Cacau Show, pedi pra liberarem quem é e a mulher não liberou. Não era pra dizer quem é. A pessoa não liberou, disse que não era pra dizer quem era. E eu pensei assim, bueno, né? Pelo menos vou comer, porque eu sei que saiu da Cacau Show, né? Direto. Aí cheguei em casa e mandei no grupo pras gurias e a gente tentando forçar. Não vinha ninguém. Aí eu disse, mas eu vou comer. Comi. Postei a foto no Instagram, porque eu sou muito curiosa. Daí eu pensei assim, comi o chocolate, mas o dono ou a dona, né? Cansada, tipo 4 horas da tarde, uma pessoa, uma mulher, uma guria, me mandou assim, oi. Na hora que subiu aquele oi no Insta, eu sabia o que era. Gurias, eu nem vou contar a história assim pra não explanar. Mas é uma bobagem, então, pra mim. Foi uma bobagem. Nem, assim, não me chateou, não me magoou em nada. Mas ela não conseguia me cumprimentar mais. Nos lugares. Ela me enxergava. Eu ajudei ela numa situação. Eu ajudei essa pessoa. Mas quem é libriano aí? Quem é libriano sabe como é que ajuda, né? Tu ajuda porque tu ajuda. E eu fui ajudar essa pessoa. E aí, anos depois, ela fez uma coisa que ela julgou errado pra mim. Só que pra mim não foi errado. Mas ela julgou errado. E aí ela ia nos lugares e não conseguia me dar oi. Não conseguia me cumprimentar, não conseguia ficar perto. E aí a única forma que ela teve de pedir desculpa foi me mandando um agrado e depois um textão quilométrico. Daí ela disse que não, assim, ela não conseguia se perdoar pelo que ela tinha feito. Assim, eu contando, parece que algo não é. Pra mim, né? Aí ganhei. Agora eu tava olhando isso aqui. Se eu falecer é porque... Comi. Tá, não, de boa. Aproveitando... Já tava? E aqui não tem câmera. Aproveitando, queria esclarecer. Tem? Vou esclarecer uma história com vocês. Que eu nem deveria esclarecer, mas eu acho que é interessante. Eu realmente estava doente semana retrasada. Não, eu cheguei a dar aula pra vocês na segunda, o dia que eu perdi a voz. Foi com outra turma, né? Tá, eu adoeci, eu brinquei. Boa noite. Eu não sei em qual turma que eu brinquei, que eu acho que foi lá na outra. Que eu disse assim, rezem pra eu não adoecer, porque a gente tem a data do concurso, dia 23, e mexi, porque a minha imunidade, ela não é que ela seja baixa, ela é lá no chinelo. Quando eu tive ameaça de Covid, o doutor falou assim, tua imunidade é baixa, se a Covid tá lá em Livramento, tem chance de pegar, porque eu tenho muito problema respiratório. E realmente eu mexi com eles, porque rezem pra eu não adoecer. E os guris, não, a gente vai rezar, vai acender vela, e na segunda eu adoeci. Por que eu tô esclarecendo isso? Porque saiu o comentário que eu não queria dar aula. Sim. Aqui. Sim. Não. Não, aqui no cursinho. Que eu não queria dar aula, gente. Eu fui 3 vezes. Foto do atestado dela do colégio, trago. Obrigada. Eu fui 3 vezes no hospital.
Uma para nebulização, a outra para oxigênio e a outra para medicação, porque eu não respirava, eu tava realmente doente. Exato, eu tava muito mal, tanto é que eu ainda tô, pode ver, a minha fala ainda tá ruim, a minha respiração ainda não tá das melhores, então eu tava realmente doente. Se fosse pra não trabalhar, eu teria feito que nem ano passado, que eu não trabalhei, que eu não sei se alguém chegou a fazer cursinho, ó, da metade do ano pro final, notaram que eu não estava aqui, porque eu não trabalhei, mas foi por opção minha. Eu tive uma estafa enorme, literalmente me cansei. E aí eu pedi pra, quando abriram as turmas novas, quando o Emerson disse, vou abrir tal turma, eu falei, eu não vou entrar, porque eu tô cansada e eu não vou conseguir trabalhar de manhã, nem de tarde, nem de noite, porque ou eu trabalho bem, dando o meu máximo, ou eu não trabalho. E eu tava numa estafa, porque eu tinha pego Pacheco Prats no ano retrasado, de noite, e o ano passado eu fazia simplesmente uma loucurinha, que era sair do colégio 5h20, e aí eu entrava aqui às 7 todos os dias, e saía às 10h30. Porque eram 3 turmas emendadas. Então, lembra? Tá. Chegou na metade do ano, guris, e literalmente metade em junho, eu estava de arrasto. Porque eu trabalhava literalmente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, manhã, tarde e noite. Todos os dias durante meses. Chegou em junho, eu tomei uma estafa. Eu estava realmente muito cansada. Aí eu encerrei aquelas turmas e... Eu acho que eu vou ligar, né? Tá. Boa noite. Eu encerrei aquelas 2 turmas que eu estava dando aula. Não sei se é esse. É. Tá. Tá. 24. Aí, realmente, eu tava estafada. Então, eu disse que eu não iria trabalhar mais no ano. Então, eu parei de trabalhar em junho e não retornei mais. Eu não retornei no ano passado. Retornei esse ano porque eu tava com todo o gás, né? Meio ano sem trabalhar de noite, eu tava a milhão. E mesmo assim, eu retornei com... Como que diz quando tu volta assim com... Mas voltei assim com exigências, né? Porque eu disse pra ele que eu não ia trabalhar... Pra ele, pro meu chefe, no caso, Emerson, que eu não iria trabalhar todos os dias porque me estafava vir todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes. E aí eu disse pra ele que eu preferia juntar. Então, por exemplo, segunda 2 aulas, terça 2 e quarta 1, e folgar 2 noites pra poder dar um respiro. E aí eu fiquei bem chateada, sabe? Porque quem me conhece há anos e faz cursinho há anos ou trabalha comigo ou só me conhece sabe o quanto eu tenho problema de peito. Desde que eu nasci, acho que na barriga da minha mãe já tinha bombinha. E aí, pra dizer que... Acho que entrou pelos... Não sei por onde entrou. Não quero nem saber por onde entrou. Realmente, gurias, eu não... porque eu estava literalmente de cama. Se vocês me perguntarem como é que estava aquela semana, eu soube que choveu naquela semana e eu nem vi a chuva, porque eu literalmente não levantei da cama, eu não tinha força para levantar, porque eu estava enfraquecida. A vez que eu peguei, a Bianca lembra, que eu peguei a mesma gripe em dezembro, eu desmaiei entrando no banho, porque me pega de uma maneira, a gripe é um troço que assim, ó, me detona. Essa é horrível. Então, eu fiquei bem assim quando falaram, porque como que eu não quero trabalhar? Se eu não quisesse trabalhar, não tinha pego as turmas, né? Não tomo vacina. Ela não toma vacina, esse é o problema dela, eu já disse pra ela. Não te disse lá no colégio um dia? Me respeita, menina. É esse... Eu disse no colégio um dia que tem que tomar vacina e ela que não toma. Eu digo, tu vai pior. passar sempre pra esse teatro. Então, só pra esclarecer, tá? Colocar fora meu chiclete antes que voe na cara. Não, mas não é por isso, é... Sei lá. Pois é. É pra mim mesmo, ó. Agradece. Tudo bem? Bueno, estamos nos encaminhando, ó. Acho que eu não dei boa noite para as que foram entrando, boa noite. É que eu tava esclarecendo. Depois te conto. Estamos nos encaminhando. Então, eu peguei até um ar espanhol. Nos encaminhando pro final. E aí, o que eu fiz? Não sei se as gurias já colocaram. Eu coloquei o gabarito. A regência nominal é verbal. Tu não vai corrigir hoje. Não, aí que tá. Eu só vou corrigir quando vocês tiverem vontade de correção. Por exemplo, eu quero corrigir... Lete abre tais exercícios de crase. Caso contrário, eu vou largando ali no grupo, ó.
Não é que seja que a gente perca tempo, mas a gente precisa também otimizar o nosso tempo para poder fechar direitinho. Eu tinha dito para as gurias que eu vou pegar, sei lá, daqui semana que vem, por exemplo, 1 hora de alguém, 40 minutos de alguém, só para passar os gabaritos e abrir a questão 3, por exemplo, que a Sinova quer de crase porque ela ficou com dúvida. Caso contrário, a gente vai fazendo o que faz em aula. Dou o conteúdo, dou a lista de exercícios, marco uns 3, a gente faz, já corrige e fica de tema para casa. Porque a gente tem que ir testando, agora é época de exercícios, a gente, entre aspas, não pode... Não gosto de usar a expressão perder tempo, mas a gente também tem que dar uma tocadinha. Tem lá e tem aqui no meinho, e tem ali no outro meio. Tá? Quando eu larguei minha... Ok. Tá. Seguinte. Entraremos agora na parte que eu acho mais, entre aspas, divertida e mais lógica, que é a questão da sintaxe. Sujeito, predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado, transitividade, adjuntos. Lembram? Não. Sinceramente, Leti, nada. Eu acho que tá depois da crase. Não lembro. O nono já viu. Não, eu ia lá me sentar do lado. O nono já viu. É depois das conjunções. Não sei se... Desvozes verbais e tipos de sujeito, ó. 37, ótimo, obrigada. Ótimo, muito bom. Não, 1h30. No mínimo. Tem. Tem. Vocês têm aula depois? Sim. Tá. Bueno. Deixa eu ver se tá ligado. Tá. Isso, mas eu não vou começar pela voz ativa. Pelas vozes. Não, eu tenho que começar por aqui. Tem que começar por aqui. É aqui. São classificados, não são todos. São diretos ou eles podem se converter? Como? Tem transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. E intransitivo. Sim, tem 4 tipos. Que é o que a gente vai ver hoje, mas daqui a pouco. Vamos por partes. Seguinte. Pra gente analisar a sintaxe, como eu disse pra vocês no começo da aula, ela é cheia de pedacinhos. Qual é a nossa vantagem? Entre aspas. É tudo interligado, vai cair uma frase, a gente nem vai usar mais a palavra frase aqui. A gente vai utilizar a palavra oração. Porque estaremos trabalhando com frases com verbo. Então agora a gente troca a nomenclatura, ao invés de utilizar a palavra... Boa noite, tenha, Matheus, ali. Tem. Não diz sintaxe, diz tipos de sujeito, depois da conjunção. 37. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que analisar é a questão dos verbos. Primeira diferenciação, verbo de ação e verbo de estado ou verbo de ligação, tá? A primeira diferenciação que a gente precisa fazer. Se eu chegar aqui e disser pra vocês assim, ó, sem dar nenhuma informação, sem dar boa noite, sem falar muita coisa. Digo assim, ó, baguris, escrevi. E paro a minha frase aqui. Vocês não sabem o que eu escrevi, nem pra quem eu escrevi, nem onde eu escrevi. Concordam? Porque eu não dei essa informação. Mas todo mundo consegue imaginar eu fazendo o seguinte, esse movimento. Quem não imaginar isso aqui vai ter que se tratar. Garota, vai se tratar a garota, tá? Se eu fizer a mesma coisa e trocar o verbo, guris, dirigir, não sabem por quê, não sabem onde, não sabem a intensidade, não sabem quando, não sabem nada. Mas todos vocês conseguem imaginar a mesma coisa, que é fazendo esse movimento e esse movimento aqui que é de marcha, tá?
Verbo de ação é aquele que eu consigo imaginar literalmente um sujeito praticando a ação. Por que eu não digo pessoa? Porque pode ser um cachorro, por exemplo, não deixa de ser um sujeito. Então, verbo de ação é aquele que eu consigo literalmente imaginar alguém praticando a ação. Exemplo, pular eu consigo imaginar, escrever, dormir, falar. E eu poderia continuar aqui com vários, porque eu acho que assim como os numerais, os verbos são infinitos, sinceramente. Já os verbos de ligação ou verbos de estado, para quem gosta de lista, tem uma lista. Lete, dá para eu decorar? Entre aspas, dá. Só que tem que analisar frase por frase, caso a caso. Como assim? Eu posso chamar tanto de verbos de ligação quanto de verbos de estado, dá no mesmo. São aqueles que não mostram o sujeito fazendo uma ação, mas sim o estado que ele se encontra no momento. Lete, me dá um exemplo que nem aquele anterior. Ok. Chego aqui e digo assim pra vocês. Guris, continuo. Continuo o quê? Continuo estudando pro concurso? Continuo cansada? Continuo feliz? Continuo gordo? Continuo magro? Continuo alegre? Continuo trabalhando? Continuo desempregado? Que ação eu estou fazendo? Nenhuma, porque é o estado em que eu me encontro no momento ou permanentemente. Então, notem a diferença. Quando eu falo continuo, cada um de vocês imagina uma coisa. Mas quando eu falo escrevi, todos vocês imaginam a mesma coisa. Essa é a diferença. Qual é a lista que tu tens para nos dar? Essa aqui. Ser, lembram? Estar. Permanecer. Parecer. Continuar. Esses são os da ligação. Ficar. Andar. Vou colocar um asterisco no andar. Acho que eu já falei sobre esse verbo, mas eu vou voltar a falar. Vou colocar duas frases com andar. Vou seguir com o Pedro, tá? Pedro anda rapidamente. Vai achar um Pedro. Vou, se Deus quiser. Vai ser o Pedro Nono. Pedro anda cansado da vida. Ai, Jari. O pobre. Exato. Esse é o mundo da que a gente já vai andar já. Eu vou ser incentivo do Pedro. Exatamente. Aí ele vai, ó. Vai coisar o coisa. Tá? Não. Não. Viu? Tá, vamos seguir. Obrigada, gratidão. Notem que nas duas frases eu tenho o mesmo verbo conjugado na mesma pessoa e no mesmo tempo, que é o presente do indicativo. Não tem diferença nenhuma na construção desse verbo. Mas olhem as frases. Pedro anda rapidamente. É sinônimo de caminhar. Concordam? Rapidinho. Então, aqui eu tenho sinônimo de caminhar. Já na segunda frase, Pedro anda cansado da vida. É o estado em que ele se encontra, né? Que é sinônimo de estar. Ou até qualquer outro verbo ali que eu consiga encaixar. Notem que aqui o anda é sinônimo de caminha. E aqui eu tenho um verbo de ação. Tá indicando a ação que o Pedro está fazendo naquele momento. Diferentemente do segundo caso, Pedro está cansado, que está indicando o estado. Então, notem que o verbo andar aparece na lista dos verbos de estado. Mas vai depender o quê? Da frase. Então, eu não posso ir ceguinho e dizer assim, ó. Ai, tá, sempre que aparecer o andar é de ligação. Na língua portuguesa não existe o quê? Nem o sempre, nem o nunca. Então, vai depender da análise da frase de vocês, certo? Muito bem. Passando para as duas frases de baixo. Como que a gente localiza? Porque não adianta eu chegar aqui e dizer assim, ó, sujeito simples, sujeito composto, se a gente não sabe achar o sujeito. Então, não adianta, né? Como eu, no nono ano, ó, porque eu amo trabalhar com nono, né? Eu sempre que eu dou um conteúdo, eu dou os passos. Eu dou o conteúdo e faço um esqueminha com xerox bonitinho, colorido, dando os passos. Daqui a pouco, a gente vai entrar nas orações subordinadas. E aí eu explico os passos para eles acharem a oração subordinada dentro do período. E aqui eu não vou fazer diferente com vocês, eu também vou dar os passos para a gente achar o sujeito e o predicado. Por que tem que ter passos? Porque me dizem assim, ó, ai, Lete, sujeito é aquele que faz a ação, né? Aham. Claro que sim.
O homem, troquei, é o Pedro. Cortou a árvore. Árvore. E a árvore cortou o homem. Pelo homem. Já analisa essas duas. Olhem para a primeira. Os alunos chegaram cedo. Primeira coisa que eu tenho que fazer para separar a frase em sujeito e predicado é achar o verbo. É obrigatório. E eu tenho que pensar o seguinte, se eu estou separando a minha frase em sujeito e predicado, essa frase tem que ficar separada em 2 grandes grupos, tá? Nada pode ficar de fora. O grupo 1 é o sujeito e o grupo 2 é o predicado, tá? Isso tem que ficar muito claro, nada pode ficar de fora. Depois que eu acho o verbo, eu pergunto pro verbo, quem é que? Feita essa pergunta pro verbo, a resposta dessa pergunta é o sujeito. E desculpa a expressão, o resto é o predicado. Leti, dá pra me dar termos técnicos? Não. Porque não vai pedir pra ti no concurso assim, ó, explique o que é sujeito, ó. Vai cair o quê? Identifica o sujeito. Então, pra que eu vou dar termos técnicos se não vai cair? Concordam? Se não, vão ter que concordar de qualquer forma. Oi. É o resto. Literalmente é o resto. Vamos aplicar esses 4 passos ali. Os alunos chegaram cedo. Primeira coisa, qual é o verbo? Chegar. Marco. E passo para o passo de número 2. Quem é que? Quem é que chegaram cedo? A resposta é o sujeito. E aqui vocês têm que prestar atenção num detalhe. Quando eu digo que o resto é o predicado, é o resto depois que eu separei o sujeito, ou seja, o verbo entra. Por quê? Se eu separar isso aqui como sujeito e deixar o verbo de fora, automaticamente vai entrar pra cá, porque eu tenho que separar a frase em 2 grandes grupos. Tá? Então, o verbo, ele está dentro do predicado. Todo o restante é o predicado. Leti, então o sujeito sempre estará antes do predicado? Cedo chegaram os alunos. Mesmas palavras, só que com a ordem invertida, tá? Eu sei que chegaram é o meu verbo. Fiz o passo de número 1. Vou pro passo de número 2, que é perguntar quem é que. Quem é que chegaram? Ah, olha aqui. A resposta é o meu sujeito. E todo o restante da frase é o predicado. Leti, então, o sujeito ou tá no começo ou tá no fim. Ah, é? Pode nem ter sujeito. Vou reescrever. Verbo mesmo, né? Cheguei a derrubar, emocionada. Verbo. Quem é que chegaram? Todo o resto. Ai, Leti, que zonha. 2 predicados. Um predicado cortado por um sujeito. Deve estar pipocando na cabeça de alguns, já que eu falei 2 predicados, né? Tem como ter uma frase com 2 predicados? Só que eu tenho que ter 2 o quê? Verbos. Ai, Leite, explica agora. Não, só quando a gente entrar no período composto para não dar mais nó, tá? Gratidão. Então, olha só. Nesse caso, como eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas um predicado. Então, como que a gente explica? A gente explica que tem um sujeito que está cortando o nosso predicado. Eu tenho um sujeito e um predicado. Vamos pensar numa questão de prova assim, ó. Na frase, cedo os alunos chegaram a... 2 pontos, nova linha. E aí, várias informações e numa informação diz assim, ó. 2 predicados. Não, é falso. Por que eu não tenho 2 predicados? Porque eu tenho só um verbo. Logo, eu tenho apenas um predicado. Tá? Todo. Aí, a gente vai para aquela questão que diz assim, ó. Leti, o sujeito é aquele que faz a ação? Sim, o sujeito é aquele que faz a ação. O homem cortou a árvore. Qual é o verbo? Cortou. Passo de número 1.
Passo de número 2. Quem é que cortou a árvore? Homem. Resposta é o meu sujeito, que nem diz uma do sétimo. E o resto, predicado. Ai, Netinha, é o que faz? Irra, é o que faz. Né? A árvore foi cortada pelo homem. Aqui tem uma pegadinha. Qual é o verbo? Cortada? Cortou. Oi? Ah, 2 verbos colados. Locução verbal eu conto como apenas um. Ó, o verbo foi e o verbo cortado. 2, mas eu conto como se houvesse, apenas um verbo. Locução verbal. Segue o mesmo passo. Quem é que foi cortada? Resposta é o meu sujeito. E todo o resto da frase é o meu predicado. Olha aqui. Olha o verbo, o sujeito em relação ao verbo. Tá fazendo ação? Tá sofrendo. Então, o sujeito não é o que faz ação. Se vocês querem usar isso, ó, de sujeito é o que faz ação, dá, mas tem que dizer que sofre. Então, é mais fácil dizer que sujeito é o termo a quem o predicado se refere. Ou seja, não precisa nem gravar isso, ó. O que vocês têm que saber é localizar o sujeito e o predicado. Ai, mas eu gosto de termos técnicos. Lê em casa. Desculpa, ai, que grossa. Que grossa que fui. Ai, horrível. Ah, pra quê, né? Desculpa. Tu gosta de grosseria? Tá, isso aqui ficou claro pra vocês? Nem entramos. Isso aqui é assim, ó. Tipo quando tu vai no restaurante chique, nunca fui, que servem a entrada. Isso aqui é a entrada. Um pãozinho, ó, que chamam de... Como é que é aquele pão torrado? É. Brusqueta. Ai. Sim. Tu tem um verbo. Se eu te perguntar qual é o verbo, tu tá achando 2. Esse e esse. Como tu tá achando 2, tem que marcar esses 2. Só que eles valem apenas como um, porque eles estão colados. Colados conta 1. Vou até escrever aqui, ó. Um verbo tu tens aqui. Ai, não, eu tô enxergando 2, mas estão colados. Então tu conta apenas como 1. Só vai contar 2 verbos quando eles estiverem separados. Tipo assim, ó. O homem cortou a árvore e ela caiu. Tá? Verbos. Cortou e caiu. Aí tu tem 2 verbos. Mas aqui tu tem um verbo. Por mais que tu esteja enxergando 2. Vou limpar esse aqui, mas não posso, né? Essa câmera tinha que ser... Uma dica. Fica uma dica. É isso aqui? Sim. É que a externa é quando a gente analisa adjuntos, né? O adjunto adverbial que tá fora, entre aspas. Mas não, esses termos tu não precisa. O que tu precisa saber daqui, por exemplo, é verbo e separar sujeito e predicado. Vou até pincelando. Nem sei. Acho que sim, nem sei. Quando der pra pagar, me avisem. Tá. Vou numerando aqui. Verbos e sujeito e predicado. Desculpem. Todos? Tá, vou apagar tudo para limpar e passar para a parte 2. Vou colocar umas frases aqui no quadro pra gente analisar.
Qual é o nome do menino inteligente? Muito bom. Se fosse menina, eu ia ter dado. Só gosto de menino. É a minha orientação sexual, não posso fazer nada. Tá, vou colocar menina então. Mas eu não vou nominar. Menina. A menina. E a menina, meiga, são primos. Um verbo, ó, comi. Outro verbo, ó. Andar, caminhar, correr. Isso é mesmo classe de palavras? Não, isso é sintaxe. As classes que são 10. Isso, ó. No 10. Já. Um verbo, ó. Não consigo melhorar da tosse. É, né? Não, impressionante que 9 horas começa a esfriar, né? Sim. E de manhã. Tu sai de casa, tá calor. Aí aquela 2, 3 horas ali, tu já tá tirando. É. E aquelas crianças também. Aí depois elas atestaram. Quando a gente consegue o atestado. Agora vocês estão vendo o grupo aqui, 3 na emergência agora daí. Ah, é? Febre de 39, disse daqui. Hoje a gente liberou no colégio, eu acho que uns 5 da tarde. É, lá foram 2 buscar e agora tem 2 contando no grupo aqui que estão É. na emergência com as crianças com virose, febre, 39, não sei o que. Posso? Tá. Vai escrever muita coisa ali naquelas ali, porque deixa eu ver 2, 3 linhas. Não, é pouco. É, dá. Tá, tipos de sujeito. Quem me deixou esse doce? Ganhei 2 docinhos hoje, tô bem feliz. Vai comer? Lógico, Tu não aparecer amanhã, eu já sei o que é. me intoxiquei. Se eu não aparecer amanhã, me intoxiquei. Nem vou falar que atrai. Mas eles estavam comigo. Ah, então não é pra ti isso daí, então deixaram aí, esqueceram. Não me diz meu nome, é Lê. A caixinha me entregaram em mãos. Mas eu já recebi o recado, é pra mim isso aí. Então, deguste muito bem. Lógico. Chega a ter problema, fica com você, imagina. Mais um problema. É homem, é homem. Não posso me incomodar mais. É homem. Não sei, ainda Não sei. Tô ficando nervosa. É menina. Será que não é da fofoquinha? Aí nem me fala. Fofoquinhas fake. Mas eu não atraio, elas que vêm. Não podem me enxergar quieta. Deu? Deu.
O menino inteligente fez a prova hoje. Verbo. Verbo. Não, isso aqui é a mesma coisa do que no colégio. Eu pergunto o verbo, eles já me respondem o sujeito. É isso. Quem é que fez a prova hoje? Olha só que interessante. Se eu marcar apenas isso aqui como sendo meu sujeito, ó, automaticamente tudo isso aqui cai pro predicado, né? Que são dois grandes grupos. Mas aí eu pergunto pra vocês, inteligente se refere a quem? Menino. Então tem que estar junto, ó. Tá? Ficou claro? Sujeito e o resto predicado. Aí eu vou analisar o meu sujeito. Notem que tem 3 palavras no meu sujeito. O, menino e inteligente. Eu vou começar a tirar essas palavras e ver o que me faz falta e o que não faz falta. Lembrando que, vamos pensar nessa palavra aqui, ó. Novo. É um adjetivo, concordam? Uma característica. Sim? E uma característica só existe porque tem algo a ser caracterizado. Caso contrário, a característica não existiria. Tá. Vou tirar o artigo e vou ver se me faz tanta falta assim. Menino inteligente fez a prova hoje. Eu consigo transmitir a minha mensagem, concordam? Então não me faz tanta falta assim. Ou seja, se não me faz tanta falta assim, não é a palavra mais importante do meu sujeito. Vou tirar o menino. O inteligente fez a prova hoje. Ok, eu consigo transmitir a mensagem, mas tem um porém. Olha que interessante, mas tem um porém. Tem uma característica e não tem o ser caracterizado. Ou seja, isso aqui me faz falta, hein? Vou colocar um asterísticozinho. Vou pro inteligente. Inteligente é uma característica do menino. É um brinco. Se eu tirar, não me faz tanta diferença para passar a mensagem. Vou até tirar. O menino fez a prova hoje. Só descaracterizei esse menino. Então, realmente, dessas 3 palavras do sujeito, ó, a mais importante que eu tenho, ó, é menino. E eu vou dar nome para isso aqui, que é núcleo do sujeito, tá? Não vou nominar ainda, vou para a frase de baixo. O menino inteligente e a menina meiga são primos. Qual é o verbo? São. Quem é que são primos? Tudo, né? E todo o resto predicado. Tá. Tem um monte de palavra aqui, né? Tem um monte. Vou tirar o O. Menino inteligente e a menina meiga são primos. Não me fez tanta falta, não é a mais importante. Pela lógica, pra gente não perder tanto tempo, se aqui menino era importante, aqui continua sendo, tá? Se na primeira frase inteligente era só uma característica que eu pude tirar, aqui eu também posso. O menino e a menina meiga são primos. Viram que não altera? Eu só tirei o brinco, digamos assim, a característica. Esse E aqui é só para ligar. Ele está existindo aqui porque eu tenho uma ligação, não vou analisá-lo. Pela lógica, se o O não é importante, o A também não. Me sobraram 2 palavras. E dessas 2 eu tenho um substantivo e uma palavra caracterizando esse substantivo. Tanto é que se eu tirar, o menino inteligente e a meiga são primos. Ok, eu transmito a informação. Só que fica faltando, ó, quem é que é a meiga? Então, é mais fácil eu tirar esta aqui do que essa aqui. Concordam? Sim. Então, eu achei 2 asterísticozinhos. Ou seja, eu tenho 2 núcleos. E aí, eu vou nominar. Quando o meu sujeito tem apenas um núcleo, eu chamo de sujeito simples. Quando o meu sujeito tem 2 ou mais núcleos, eu chamo de sujeito Leti. Quantos núcleos pode ter um sujeito? 39, 45, 87, 123, 248. Tá. Pra vocês verem que eu Pra vocês verem que eu entendo de número, né? Jejo. É porque é a classe gramatical. Só por isso. Mas não que o substantivo sempre vai ser núcleo. Depende da frase. Se eu não tivesse o menino, o inteligente ia assumir o papel de núcleo, né? Sim. Ficou claro isso aqui? Sim. Cai. Isso cai.
Como a hora passa, socorro. Tanto pode ser a menina Como assim? Aqui eu tenho os dois núcleos, não é tanto faz, é um mais o outro. Por isso que é composto. Pode, depende da construção da frase. Geralmente os núcleos são substantivos, mas depende da tua frase. Por exemplo, a delicada é minha irmã. Não. Boa noite. Eu acho que... A delicada viajou de trem. Olhem para essa frase. A delicada viajou de trem. Viajou é o meu verbo. Quem é que viajou de trem? A delicada. E todo o resto, predicado. Se parar para analisar, dentro das classes gramaticais, delicada é um adjetivo. Só que nesse caso aqui, não está funcionando como adjetivo, ele não está caracterizando ninguém e está do lado de um artigo, lembram? Automaticamente isso aqui está assumindo a função de substantivo, tá? Aí eu tenho duas palavras para ver qual é a mais importante. Eu nem preciso analisar muito, né? Porque eu sei que o artigo não tem toda essa relevância. Então aqui vai estar o meu núcleo. Um núcleo, sujeito, simples. Então não é que sempre seja o substantivo. Cada frase é uma frase. Posso passar pro 2? Pro 3, no caso, né? Comi um pastel, qual é o verbo? Comi. Andastes pela praia, qual é o verbo? Andaste. Correu hoje? Correu. Viajamos de carro? Viajamos. Brincastes na praça? Brincaste. Uma pergunta, acho que fica melhor, né? Tá. Pergunta. Quem é que comia um pastel? Como que vocês sabem? Pelo verbo. Ótimo. Então, vocês sabem que é o eu pela conjugação verbal, mas o eu não está ali. Concordam? Então, eu vou colocar esse eu entre parênteses e toda a frase assume o papel de predicado. Lete, o eu vai ser o sujeito? Ó, não vai ser o sujeito, porque o eu nem tá ali. Eu coloquei o eu porque a gente sabe pela conjugação verbal, mas ele não existe, concordam? Não vou usar o termo ele não existe. Ele não está na frase. É. Andastes pela praia. Quem andastes? Tu. Eu andei mesmo. Tá? Vou colocar entre parênteses e toda a frase assume o papel de... Quem correu? Não, ele. Quem correu? Eu correu. Ele. Pedro. O Pedro. Cheguei a me afogar. Calma, Letícia, calma. E toda a frase, predicado. Quem viajamos? Nossa. E toda a frase... É. Brincastes na praça. Quem brincastes? Chiquérrimo. Notem que nessas 4, 5 frases eu tenho o eu, o tu, o ele, o nós e o vós. Só que essas 5 pessoas estão escondidas. Porém, vou até colocar. Sei quem são. Concordam? Eu sei quem são. Não por causa do S. Não, por causa do S não. É por causa da conjugação. É que eu tô no presente. Mas é que é a conjugação do verbo, né? Não tem muito o que fazer. Vamos pensar no relacionamento amoroso. Pensem vocês aí com os cônjuges de vocês, com quem for. Quem é o eu na pessoa, no relacionamento? A pessoa que ama. Pode não estar presente no momento, mas vocês sabem quem são. Forte. Quem é tu no relacionamento? É o teu cônjuge. Que não tá aqui agora. Não tem casais aqui? Não tem casais aqui. Não tá aqui teu cônjuge. Mas volta e meia teu pensamento tá lá. Pode ser por amor ou pode ser por medo. Então
Então, vocês concordam que o eu e o tu, mesmo não estando presentes, vocês sabem quem são. Quem é o ele? Os filhos. Pode ser o nosso violão, o nosso cachorro. É o que vocês têm. Pode ser um filho, pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser o carro, pode ser a moto. Então, ó, é o bem. Que pode ser material ou pode ser carne, unha, alma gêmea. Tá. Quem são o nós? Nossa família. Que não tá aqui agora reunida, mas tá torcendo por nós. Só pelo dia 23. Quem são o vós? Nossos amigos. Que também estão torcendo pela nossa aprovação. Aí, gurias. Vou focar nas gurias. Pergunto-lhes. Dentro de um relacionamento, quem são eles ou elas? É quem a gente quer deixar pra trás. Que no caso serão seres indefinidos. A gente não quer nem nominar. Aí aquela que sabem quem é. Por que isso, Leti? Porque eu chego no verbo chegaram. E pergunto, quem é que chegaram? Eles ou elas? E toda a minha frase continua sendo predicado. Olha que interessante. Eu, tu, ele, nós e vós. Vou até colocar um coração aqui, que venha a ser a nossa família. Mesmo eu não sabendo, mesmo eles estando escondidos, eu vou chamar de sujeito oculto. Porque mesmo não estando presente, eu sei quem são. Os verdadeiros, eu sei quem são. Frase feita de face. Tá? Agora, o eles, e somente o eles no plural, não pode ser o ele. O eles, quando estiver escondido, vai ser sujeito indeterminado. E aqui tem que ter cuidado. O oculto pode ser o subentendido. Sujeito elíptico. É o outro nome que dão. Tu não sabe quem é. E a gente não quer saber. Vou até fazer um desenho. Se aqui eu coloquei que é a nossa família, aqui é quem destrói a nossa família. Questão de prova, questão de prova. Analise as frases abaixo quanto ao coisa do negócio, do sujeito. Imagina eu fazendo um enunciado de questão. Tá? Ia ser bem legal. Vou colocar 3 frases aqui e vocês terão que me dizer que tipo de sujeito tem nessas frases, tá? Tá. Ele chegou cedo. Eles chegou... Brincadeira. Chegaram cedo. E chegaram cedo. Tem que me dizer que sujeitos que tem nessas frases. Não sei, Leti. Sinceramente, não vou conseguir. Essa eu pularia. Aqui tem pegadinha, né? Ó. Ai, Leti, sempre que aparecer o ele, vai ser oculto. E sempre que aparecer o eles é indeterminado, analisa a tua frase. Por isso que tem que analisar. Chegou, chegaram e chegaram. Já marquei direto, tá? Quem é que chegou? E todo o resto... Como é que o ele vai ser oculto, escondido, se ele tá aqui? Ai, mas tu dissestes, eu disse-me o quê? Eu disse que tinha que estar escondido. Tá escondido? Não tá bem amostrado. Então tá aqui. Quantos números? Uma? Só tem uma palavra. Olha que interessante. Simples. Mas Leti não tem de mais nem meio mais. Tem que estar escondido. Aqui tá amostrado. Desculpa a expressão, amostrado. Olha pra 2. Ai, Leti a 2, eu sei. Quando for o eles, é indeterminado. Tá, mas pera. Tá aqui. Tá aqui. Um asterisquinho. Simples também. Só o outro sim é indeterminado porque não aparece. Ótimo. Porque isso aqui pode ser pegadinha, entenderam? Chegaram. Aqui sim, ó. Entre parênteses. Aqui é indeterminado. Eu sei. Tu não sabe, não cria problema em casa, menina. Tu não sabe quem são eles. Gurias, o negócio é negar olhando no olho, né? Nem que trema. Aqui, ó. Hã? Isso aqui é um espasmo que eu tô no meu olho.
Vocês nunca negaram nada olhando no olho no olho. Dou até pra mãe. Que adora se gavar. Ai, a Lê não me mentia. 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 Porque eu e a Lê sempre tivemos uma relação aberta. Tivemos, mas eu menti também, porque eu sou filha. E olhando aqui, ó. Isso aí não, porque não tá liberado pra ela. Mas eu já falei algumas bobagens que depois ela me questionou. Sim. Depois de antes, que é que agora eu já posso que eu sou velha, né? Que tu contar e tu não tava em tal lugar. Não tava. Tava fazendo o quê? Então, mãe. Né? Agora dá pra ter contar o que eu tava fazendo. Com quem não. Mas, não. Olha, Bleia, sinceramente, indeterminado. Eu acho mais fácil escondido também, né? Na época era oculto, hoje eu tô querendo indeterminar. Tô querendo. Vou tá querendo. Tá, deu? O que eu podia... Nada, né? Antes que chorem. Nada. Mas é que preciso. Esses aqui não, né? É, né? Tá, não briga! Pra quê? Não copiou, Michelle, deixa de brigar. Empatia. Sororidade. Vão ter que se entender aqui, ó. Choveu ontem. Qual é o verbo? Eu sei que a maioria vai me responder a mesma coisa. Quem é que choveu? A chuva. Não sei. Que tipo de verbo é esse aqui? Verbo de... Estado, fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Pergunto-lhes. Se é verbo de fenômeno da natureza, qual é o sujeito que está praticando a ação? Não tem, né? Deus. E quem é ateu? É ateu até... Nem vou falar sobre o ateu. Exato. Quando vocês tiverem verbos que indiquem fenômeno da natureza, vocês não têm, não terão, não tem sujeito. Como que chama, Leite? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Vulgo sem sujeito. Não tem. É primavera. Que verbo é esse? Qual é o verbo, perdão? Qual é o verbo? Do verbo? Vocês concordam que isso aqui tá indicando... Não é que seja um fenômeno da natureza, mas é algo que indica algo dentro da natureza, né? Tá. Então, eu vou colocar assim, ó. O ser indicando algo da natureza. Sim? Sem sujeito. Eu já vou ler um negócio com vocês na apostila. Já chego ali. Aqui, essas duas são questões de prova, Leti. Essas duas aqui são. Ai, fazem 3 anos que sou casada com meu marido. Acho tão bonito, meu marido. Acho chique. Acho tão feio meu macho, mas acho tão bonito meu marido. Vocês não acham pesado? É porque meu macho. Olha meu macho. Marido é chique. Meu homem. A grande maioria das pessoas utiliza essa frase. Fazem 3 dias. Por que utilizam essa frase? Para concordar com o numeral que está no plural, né? A gente passa a concordância. Mas o verbo fazer, indicando tempo decorrido. O que é tempo decorrido? Passou. Não tem sujeito. O que significa, gurias? Dizer que não tem sujeito. O verbo não pode flexionar no plural. Por isso que não existe a frase fazem 3 dias. O correto é faz 3 dias, porque essa oração aqui é sem sujeito, logo o verbo fica no singular. Então, se vocês disserem, ai, fazem 2 meses que estudo pro Gera, tá errado, não tá estudando. Fazem 2 anos que sou casada, tá casada errada também. Não, mas aí cada um sabe do seu marido. Tá, não posso nem meter. Então, é por isso que eu não posso utilizar a frase fazem 3. Porque o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, não tem sujeito. O que significa isso, ó? Não posso passá-lo para o plural. Que é o mesmo caso aqui, ó. Haverá festas juninas? Qual é a lógica? O que a gente aplica? Haverão festas juninas? É isso que a gente aplica para concordar.
Só que o verbo haver, no sentido de existir. Sem sujeito. O que significa o sem sujeito? Verbo no singular. Que é esse caso aqui? Sujeito simples é daqui, né? Daqui. Eu vou ler uns negocinhos na apostila, mas depois que vocês anotarem e fizerem download da informação. Vai, né? É só xixi, não é bolsa, né? Tá. Tu grita pra gente. Tá. Não, né? Imagina a gente fazendo um parto. Tem médico aqui na sala, guris. Pronto. Deu. É que nas séries é tão fácil. Mas, Né? geralmente, se tiver antes calma e for pra ser parto vaginal, tu consegue até fazer esse episódio. Eu acho que eu faço, guris. Eu, sinceramente. Minha filha, eu levei Acho que eu ela faço. com 2 anos. Sim, Tratamento. Tu dura, querida. Eu já expliquei tudo pra ela, comprei um livro, expliquei que é placenta, aí levar pro versão assim, mas a Bianca tá aqui nos dias umas coisas, ela falava só espanhol na época, ela não sabe. Aí ela entrou na sala de parto, eu disse, Nikita, mira, agora se sabe a placenta e sabe saindo. Acostumado. Aí, e ela disse, isto. Ela queria chamar o conselho tutelar, porque lá no versário e no que tinha nascido, tinham pintado um umbigo e não tinham perguntado. Ótimo. Ótimo. Eu acho que eu consigo fazer um parto. Assim, um partinho aqui. Sei lá. Sofria. Eu consigo também. Ó, olha ali, ó. Dilatação, 2 dedos. Olha o sério, né? Olha como é que é o Grey's Anatomy. 2 dedos de dilatação pra cá. Acho que tu prende. Vai. Claro, menina. Mas se ela tiver virada. A gente desvira, faz assim, ó, movimentos. Lisandra que venha bem tranquila. Quando der pra eu apagar, vocês me avisam. Tá errado, deve ser fervendo. Eu acho também. Ai, que limpar. Chegou. É que Ganhou. a gente tava ensaiando. Ai, parem. Eu tô tomando medicamento que ela tem que ficar quieta aqui mais umas 2 semanas. Sim, mas a gente tá se preparando pras 2 semanas. Ela começa a empurrar e mexer e aí dá uma dor desesperada. Agitada, menina. Ah, tu vê, né? Minha filha veio aqui, hein? Né? Vou apagar aqui, então. A Luquinha já é agitada desde a barriga. Pega a apostila. 38. E pega uma canetinha pra marcar. Acharam onde diz orações sem sujeito, ó? Na 38, ó. Tá. Isso que dor no meu joelho. Mas eu converso contigo. Ali diz assim, ó, orações sem sujeito. Haverá oração sem sujeito, ou seja, o verbo ficará impessoal. Faz uma obs aí no impessoal e escreve assim, ó, terceira pessoa do singular. Em cima do impessoal. Tem? Ah, tá, não precisa. Desculpa, pessoal. Não tá na tua também? Tá. Desculpa, que eu já dei aula todo dia hoje. E teus nodos estão agitados. Sim, Agitando muito, né? normal, né? São meus. Então, em cada Pá!
Para quieto. Letra A, destaca aí. Verbos que indiquem fenômeno da natureza. Só que é aquilo, né? Se a frase tá no sentido figurado, tem sujeito. Por exemplo, relampejou muito na sexta-feira. Verbo com fenômeno da natureza e aí oração sem sujeito. Só que olhem essa frase. A avó relampejava de raiva. Notem que o sentido é figurado. Tem sujeito que é a avó, sujeito simples. Depende da frase. Letra B, destaca ali. Ser, estar, parecer e ficar indicando o fenômeno da natureza. Se perguntarem para vocês, na frase é primavera, mas parece verão, qual é o sujeito? Resposta, não tem porque está indicando o fenômeno da natureza. Está frio hoje, qual é o sujeito? Não tem porque está indicando o fenômeno da natureza, que é a friagem. Aragem. C, o verbo fazer indicando o fenômeno ou tempo decorrido. Marca. Se perguntarem para vocês qual é o sujeito da frase faz dias friíssimos no inverno. Resposta, não tem, porque o verbo fazer está indicando fenômeno. Se perguntarem para vocês qual é o sujeito da frase faz 3 dias que aqui cheguei. Resposta, não tem, porque o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Haver indicando existir ou acontecer ou tempo decorrido. Se perguntarem para vocês qual é o sujeito da frase houve muitos problemas naquela noite. Resposta, não tem, porque o verbo haver está indicando, está no sentido de existir. Ou está no tempo decorrido, né? Porque já passou. Haverá várias festas em Curitiba. Não tem, porque o verbo haver indicando acontecer, existir. Então não pode ser houveram muitos problemas e nem haverão muitas festas, várias festas. Mas é o que eu falei ontem, acho que eu falei ontem, né? A questão do falar e do escrever, né? A expressão passar de, indicando horas, não tem sujeito, ó. Então, eu não posso colocar já passam das 15. Das 15. É já passa das 15. E a gente fala, ai, já passam. Ai, já passam das 15. Chegar de e bastar de no imperativo. O que é verbo no imperativo? Dando uma ordem. Chega de matéria. Se fosse matérias. Chegam de matérias. Não, continua sendo chega de matéria. Troca de cor. Nem quando eu tô ditando pros guri. Troca de cor pra marcar G. Ou marca diferente. O verbo ser, ele é diferentão, né? Começa pela conjugação, né? Eu sou, tu és, ele? Mas por aí. O ser, indicando horas, datas e distâncias. Olha só. E o verbo ser é o único verbo impessoal, sem sujeito, que não fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Olha o nó. Apaguei. Eu posso passar para o plural, mas ele continua sendo sem sujeito. Não fui eu que inventei. Não adianta olhar com essas caras, hein? Não fui eu que inventei. Aí, Leite, me dá um exemplo. Dou. O ser indicando hora, data e distância. Viram que nós estávamos trabalhando com os verbos do singular, né? Só que o ser, ele pode passar para o plural, mas mesmo assim ele continua sem sujeito. Tipo assim, ó. Fazer um paralelo. Haverão festas. Haverá festas. Tá? Vou olhar para esse verbo, para essas duas frases. Dessas duas frases, a única certa é essa, porque é o verbo haver no sentido de existir sem sujeito. O que é sinônimo de verbo no singular. Tá? Só que o verbo ser,
ele pode aparecer tanto no singular quanto no plural, nesses 3 casos aí, mas vai continuar sendo sem sujeito. Eu vou poder flexioná-lo, mas vai continuar sendo sem sujeito. Exato. E é 3 horas da manhã. Exato. São e é. Exato. Os dois estão certos. Então. Sim. Sim, mas a gente vai marcar aí. Horas. O verbo ser, ao indicar horas, concorda com o numeral a que se refere. Por exemplo, é 1 hora, são 2 horas. Então, o correto, pela nossa lógica... Mas aqui, né, nesse exemplo, não deixa bem claro. Falar Vou colocar aqui, ó. É 1 hora. Tá, pela lógica... tá concordando. E é, acho que 2 horas que diz ali, né? São 2 horas. Tá. É 2 horas também. Pela lógica, não é isso que a gente faria? Pelo que a gente vem estudando de verbo no singular. Aqui a gente faz pela lógica que já é do singular e aqui pela regra que a gente aprendeu. Não, o verbo ser aceita. São a concordância. Tá, mas e se eu colocar 3 horas, são 3 horas? Não, eu acho que eu falei que sim, mas não. O verbo ser, ele vai sempre concordar com o numeral. Então, como aqui eu tenho numeral no singular, singular. Como aqui eu tenho numeral no plural, plural. Mas se perguntarem para vocês que tipo de sujeito tem aqui, sem sujeito, por mais que eu tenha feito a concordância. Tá? Aqui eu posso concordar, mas continua sendo sem sujeito. Tá, por isso não pode? Isso, não pode. Mas tá dentro da regra. Conseguiram me entender? Eu vinha só com singular. O verbo ser, quando indica horas, concorda com o seu próprio numeral. Então, se o numeral está no plural, o meu verbo vai passar para o plural. Mas se perguntarem para vocês qual é o sujeito, resposta, sem sujeito. Por mais que haja concordância. Tá? Tá. Devagar. Distância. Destaca aí. Mesma coisa. O verbo ser é o indicar... Distância com tilta. É, né? Tá bonita, né? Tá meio espanhola. Numeral, senhorita. Arrumem ali a distância e o numeral que comeu o E. Tá? O verbo ser, ao indicar a distância, também concorda com o numeral. Então, ó, é 1 quilômetro e são 2 quilômetros. Eu faço a concordância. Mas, repito, ó, se perguntarem pra vocês que sujeito tem, não tem. Agora eu faço uma obs bonitinha aqui. Vai piorar. É porque assim, ó, as horas e a distância, eu concordo com o numeral, mas para datas tanto faz. Concordar e não concordar tá certo. Só datas. Tipo assim, ó. O verbo ser, ao indicar datas, poderá ficar tanto no singular quanto no plural. É 2 de maio ou é dia 2 de maio. Mas notem que tem um... Não tem nada. São 2 de maio e são 2 dias de maio. Que colocaram o dia ali, mas tanto faz deixar no singular ou no plural. É o único que aceita os dois. Vou fazer uma óbvio. Eu acho que os dois estão corretos. O verbo ser... Vou ver se eu consigo. Indicando... o primeiro que apareceu foi hora. Hora, né? Hora, indicando distância e indicando data. Tá? Vou apagar aqui. Indicando data. Aqui concorda com o numeral. E continua sendo sem sujeito. Já a data pode ficar tanto no singular quanto no plural e continua sendo... Ficou bom? Sem sujeito. Ficou muito bom. Me destaquei de uma maneira... Vou apagar isso aqui, ó. Ficou bom. Ficou resumido. Ficou sucinto.
Né? Não gostaram, né? Mas aí pertence a vocês. Eu tô aprendendo isso aqui nas terapias que eu faço no Google, no YouTube. Se não pertence a mim, eu não tenho por que pegar. Né? Ó, não pertence a ele. Eu pegaria. Compraria uma água com gás. De tarde. É. Ai, coisa boa. Mas vou devolver 3 pila? Eu nem sei quem é. Ai, guris, eu sou trouxona, já devolvi um óculos de marca. Devolvi óculos de marca, devolvi uma sacola de roupa da Renner, feminina. Devolvi carteira, devolvi celular sem senha. Ia voltando do sindicato, né? E aí, uma moto na minha frente com um casal, e eu só vi quando eles passaram num buraco, vum, e o celular, vum, e eu paro o carro. Aí entrei no mato, catei, tá o celular. Fui mexer, desbloqueado, eu... Eu disse, alguém vai ligar, né? Aí esperei. Ligaram. Daí a guria, ai, que bom que tu achaste que marquei o lugar. Ai, nem muito obrigada, me deu. Ai, que raiva também que me deu. Aí não me agradeceu. Disse, ai, recém comprei. Me tirou da mão e eu... Bisca, se tivesse não tinha devolvido. E uma vez também, eu fui pagar uma loja... Depois até descobri umas coisas da vendedora, se é que vocês não entendem. Fui pagar a loja e aí eu dei o valor e nós dei papo. E ela me deu o troco e me deu mais, acho que uns 300 reais junto. Muito dinheiro. E eu não vi. E coloquei na carteira junto com o boleto. Tipo, juntei ali e embolei na carteira. Cheguei em casa, fui comprar um suquinho dos guri. Um suquinho. E fui abrir a carteira e aquele monte de dinheiro. E eu, que erro, né? Daí eu pensei, de onde esse dinheiro? Se eu paguei, dizia pago no boleto. E eu disse, mas a fulana me deu o troco errado. Voltei, né? Nem muito obrigada. Ia pagar 300 reais no caixa. Ai, fiquei chateada, sabe? É, dormi bem, sabe? É, pensei nisso. Já mais crítica, mais jurídica. Eu nem ia falar, né? Dorme com comida alheia é diferente. Vocês viram que eu falando de consciência e simpatia, ela é, mas tem a câmera, né? Já pensou em você pegar lá? Não, eu tô bem ligada. Tô bem ligada. Já imaginou te ligarem e dizer assim, Letícia, você passou um troco errado. E eu, não! Dinheiro não tem marca. Não, mas uma vez, aí eu aprontei, mas era 25 reais, lembro como se fosse hoje. Aniversário, pedi pra mãe pra vir pra Quaraí, tava morando fora. E aí caiu numa quarta. Lógico que não, né? E eu, mãe, é meu aniversário, acho que não tem custo. Ela me custa assim. E de volta. Não deixou. E eu disse, me manda uns pila pra eu, sei lá, né? E ela, não tenho. E eu, sei, não tem problema, né? Fui no Nacional. Daí eu tinha bem pouquinho dinheiro na conta. E aí tinha... E aí eu comprei o salgadinho, tipo 5 reais de salgadinho, uma lata de Coca Zero. Fui pagar, né? Aí paguei com o dinheiro, assim, ó, mas triste, porque não deu pra comprar o chocolate. Paguei a mulher me dá o meu troco, que me sobrava. E me dá 25 reais pra mais. E eu vi na hora, só que ela era uma vaca. As atendentes do Nacional eram umas vacas. Gente, não dava nem boa tarde, porque era universitário com cara de pobre. E aí, ela me entregou aqui, e eu peguei e disse, tu me paga. Aí guardei no bolso, dei uma volta, voltei. Eu disse, eu quero um bolo. Aí, qual bolo? Eu pensei, 25 reais com o meu troco, eu disse, me dá um grandinho. Peguei um bolo de aniversário, paguei, comprei uma coca de 600. Fui comemorar, chamei as gurias pra gente comer bolo. Ah, ninguém mandou ser vaca comigo. Era meu aniversário? Era meu aniversário, eu acho que eu tava no meu direito. Sim, dessa vez eu fiz. Se tinha câmera, tô formada, já nem sei. Naquela época não tinha, né? Não tinha. Naquela época, ó. Tá, volta, foco, pra gente encerrar essa parte, né? Não tinha. O homem comprou. Ah, notem que eu nem falei nada e a Jaque já matou a charada. Comprou o quê? E meto um
o aqui e aqui. O homem necessita De quê? Da mulher. Tá passada. Tá, Lisa. O homem morreu. De quê? Tá. Não, mas não precisa saber. Ah! Concordam? Já tinha. Notem a diferença. Se eu disser assim, ó, ai, gurias, nem sabe. Comprei. O quê? Ai, gurias, nem sabe. O homem morreu, eu já fiquei curioso. Ele é o dono do Fofoquinhas, tô sentindo. Senti agora, nesse momento. Tá, vou voltar. Gurias, 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 comprei. O quê? Tá, gurias, 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 necessito. Tá, de quê? Agora é um assunto sério, gurias. Meu tataravô morreu. Eu até eu nem sei, mas eu até posso dar as circunstâncias, mas vocês concordam que não há necessidade? Tá. Gurias, escrevi. O quê? E tem mais uma pergunta aqui. Não. Tem verbos que precisam de uma resposta. Tem verbos que precisam de duas respostas. E tem verbos que não precisam de resposta. Vou dar nome. O verbo que precisa de resposta, tanto uma resposta quanto duas respostas, eu chamo de verbo transitivo. O verbo que não precisa de resposta, intransitivo. Mas, não é mas, é e. Não é resposta o nome, né? Ou complemento do verbo, né? Porque eu tô trabalhando com o verbo. Ou, que é o mais comum, objeto. Guris, o avião decolou. Ai, guris nem sabe. Fiz. Fiz aquilo que começa com S. Sopinha. Gurias, preciso de dinheiro. Tá. Você viu, Letícia? Ah, eu já gastei. Seus 3 dias. É. Ai, parece que foi mês passado. Foi mesmo. Ah, é? Foi mesmo. Foi mesmo mês passado. Dinheiro é um negócio que foi feito pra gastar, né? Se a gente gasta... Eu penso assim, se a gente guarda e morre. Pelo menos tu paga teu caixão, tu não fica devendo pros outros. Eu vou deixar que os outros paguem. Azar. Não, eu também não. Por isso que eu gasto, entendeu? Fazer um planinho funerário, não vou, não. Os outros que lutem pra pagar as coisas. É... Bonito. Eu não quero aqueles tique-tique. E é assim, ó, se Deus livre, porque eu vou até o 112, mais ou menos, eu fiz um cálculo esses dias. Mas, vocês deixem meu celular ali com cartão. Vá que tenha dado erro, eu mando o WhatsApp pra alguém. Ai, Deus me perdoe, né? As pessoas já entraram no negócio. Mas agora eu vou contar uma coisa de cultura. Que eu aprendi. Vocês devem saber, né? Porque vocês são mais experientes do que eu. Experiente de ter conhecimento. Antes que digam que eu tô chamando de velho. Você sabe por que existe o velório, né? Não é pra ficar chorando ali a madrugada inteira limpando ranho e falando da vida dos outros. Porque assim, ó. Velório. Quem tá sofrendo? Às vezes a viúva. Muito raramente. A mãe tá ali, né? Só que pra que o velório não é pra tomar café na Ripolis. Não é pra ficar de fofoca, é pra passar o tempo pra ver se não vai... Ô, gurizada, tô aqui. Não, entendeu? Tem que ver, tem um tempo mínimo. Não pode assim, ó, ai, vou velar só 2 horas. Não, 2 horas ainda a pessoa pode... Eu queria dar um... Tô aqui. Só pra ver quem tá lá. E o que que estão falando? Ai, judiaria, parece que tá dormindo. Posso apagar?
Não fazia mal pra ninguém. Mas não, aquelas tapadas e remorso, chegam chorando, pedindo perdão. E tu, perdão pelo quê? Nem sabia. Vou finalizar, tá? Dá tempo. Eu quero meu celular. Por garantia. Lógico. Mas é que eu sou diferente. Eu tenho propósitos na vida. Olha pra cá. O aluno fez a prova. Verbo. Sujeito. Só pra gente fechar. Predicado, ok? Notem uma coisa, que é aqui que vem a nossa análise. Agora a gente vai começar a analisar. Notem que depois do fez, eu tenho uma informação. Vou marcar essa informação. Algo demais aí? Não. Aí, se eu parasse a minha frase aqui, ó, o aluno fez, fica faltando o que foi feito. Concordam? Então, fica faltando, mas eu tenho, né? Que tá aqui. Pra ter a resposta à prova, que pergunta eu faço pro fez? Fez? O quê? Ótimo. Só não coloquei o nome aqui, né? Se eu parar aqui, eu preciso de uma resposta. Ou seja, o fez é verbo transitivo. Sim? Que era o que a gente acabou de ver. Pra ter essa resposta aqui, eu pergunto o quê? E quando eu pergunto o quê, o meu verbo é transitivo direto. Lembra que eu tinha colocado aqui que resposta era objeto? Ó? Resposta é objeto. E olha aqui. Tem que estar parelho. Direto. Ou seja, verbo transitivo direto, obrigatoriamente eu pergunto o quê? E essa resposta tem que estar ali na minha frase. Eu analiso o que eu tenho na frase. O que vocês julgam que pode vir a aparecer na frase não é analisado, tá? Verbo. Necessita. Sujeito. Predicado, ok? Vou parar aqui. O aluno necessita. De quê? Então, notem que eu tenho, inclusive, essa resposta, ó. Sim? Ótimo. Muito bem. Então, é um verbo transitivo. Que ele precisa de uma resposta. Como a pergunta que eu faço é de quê para obter essa resposta, o meu verbo é transitivo e indireto. Muito bem. E a minha resposta eu não chamo de resposta, né? Eu chamo de Objeto indireto. indireto, porque sempre vai ter que combinar. Sempre. Então, para ter um verbo transitivo direto, eu pergunto o quê? Mas, para ter um verbo transitivo indireto, É de quê? e toda outra pergunta que eu puder fazer. De que? De quem? Só o quê que eu... A que? A quem? Qualquer outra pergunta que vocês consigam fazer. Só que no direto é só o quê? Eu vou usar todos os minutinhos que eu tenho. Ainda tenho aqui, ó. Tô. Nem tomei energético, tu acredita? Não deu tempo. Eu tenho que tomar no colégio, fica meio feio, né? Porque eu saí 5 horas do colégio. Eu entrei 5h30 aqui. Acho que tem. Verbo. Eu vou só fechar aqui
Pra encerrar. Não tem problema. É que só por conta do barulho. Viajou é o meu verbo. O aluno é o meu sujeito. Todo o resto? Predicado. Ótimo. Guria, se eu parasse a frase aqui, o aluno viajou, eu precisaria de mais alguma informação para passar a mensagem? Não, eu tenho algumas coisas aqui que serão analisadas na aula que vem. Mas se eu parar a minha frase aqui, parou, né? Intransitivo, ó. Sem resposta, não preciso. Tá? Verbo intransitivo. Ah, muito em cima, né? Verbo intransitivo é sem objeto barra resposta. Falta uma, pera, falta uma. Vou pegar o Pedro agora. Não, mentira. O aluno Pedro escreveu um bilhete ao pai. O aluno escreveu um bilhete ao pai. A professora ficaria melhor, né? Que é aluno? Tá. Escreveu é o meu verbo, sim? Sim. O aluno é o meu sujeito, sim? Todo o resto? Se eu parar minha frase aqui, o aluno escreveu. O quê? E a gente sabe que quem escreve algo, alguém. E olha só, eu tenho o que ele escreveu e pra quem ele escreveu. Vou colocar quem, tá? Pra leite. Eu tenho o que foi escrito e pra quem que foi escrito. Concordam? Notem uma coisa. Tá, então vai ser transitivo. Quando eu pergunto o quê, é direto. E quando eu pergunto qualquer coisa que não seja o quê, é indireto. Eu tenho os dois aqui. Como que é o nome desse verbo? Transitivo. Direto. Ótimo, gurias. Muito bom. Perguntar. O objeto direto. E aqui vai ser meu OD, né? E aqui vai ser meu OI? Tá. Perguntar. O OD sempre tem que vir aqui no OI, antes do OI? Não. Pode ser o aluno escreveu ao pai um bilhete. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Mas tem um negócio. Isso aqui tem uma sigla. Não. Calma. Só um pouquinho. Obrigada. Tem uma sigla. Verbo, transitivo, direto e indireto. Sempre vai ser essa sigla, independentemente de qual objeto aparecer primeiro. Não entendi. Vou inverter. O aluno escreveu ao pai um bilhete. Se perguntarem a sigla do verbo, é essa. Por mais que vocês troquem a posição dos objetos. Sim? Vou dar um paralelo. SUS. Sistema Único de Saúde. Mas a partir de hoje a gente quer falar Sistema de Saúde Único. Não tem problema. A sigla vai inverter? Não. Aqui é a mesma coisa. Quer inverter, inverte, mas a sigla não. Bom, comparativo bom. Né? Verbo transitivo direto e indireto. Ela vai pensar na patroa. Posso deixar pra próxima? Traz um bisu pra gente saber aí. Tá. Eu vou me esforçar. Só pra saber aí. Sei lá, todos os dias. Alguma coisa assim, sabe? Vai tomar Danone. Eu ia querer vai tomar outra coisa. Dessa aí. Vi tu na Disney. Vi tu na Disney. Não. Tá, eu vou me esforçar, Bianca, eu juro. Quinta-feira que eu vou fazer massagem. Que eu vou tirar meus nós. Tá? Boa noite, guris.